Hoje nós vamos entender como pensar em saúde e qualidade de vida durante o tratamento de uma doença. E é assim que tem que ser. Nós vamos pensar mais na prática e a gente vai receber o nosso convidado que vai ajudar a gente com isso, o Dr. Mauro Donadio, oncologista. Dr. Mauro, boa tarde. Seja bem-vindo ao Viver é Melhor, doutor. Obrigado, Muito Camila, obrigada por estar aqui. aqui. Seja bem-vindo à nossa programação, doutor. Nós vamos conversar com o Dr. Mauro, que é formado pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, com residência em Clínica Médica na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e em Oncologia Oncologia Clínica pelo AC Camargo Cancer Center. Atua como oncologista pelo Centro Paulista de Oncologia do Grupo Oncoclínicas, nosso convidado hoje. Doutor, esse destaque que a gente trouxe aqui para mostrar um pouco algumas das preocupações do paciente no tratamento do câncer, é uma doença, um diagnóstico que impacta toda a vida da pessoa. Não só o presente, mas também as reflexões sobre o que passou e as reflexões sobre o futuro. Um tratamento para uma doença complexa como o câncer precisa ser um tratamento acolhedor, precisa ter essa visão que não é só um câncer de mama, é uma vida toda que fica impactada, não é, doutor? Tem toda a razão, Camila. É um prazer estar aqui com vocês conversando sobre um tema que nos é tão caro. O paciente, quando recebe o diagnóstico de câncer, uma das coisas que acontece inexoravelmente é que a vida da pessoa para. E aí ele começa a fazer julgamentos por que aconteceu aquilo e a ansiedade daquilo que vai vir em decorrência do tratamento da própria doença começa a trazer questionamentos dos mais diversos possíveis. Então, é claro que a gente tem uma preocupação imediata técnica sobre um diagnóstico preciso, uma avaliação precisa, um tratamento adequado, mas também a gente deve, o quanto antes, lembrar aquela pessoa que recebeu esse diagnóstico de retomar as rédeas da vida dela, retomar o controle da vida dela, para procurar viver com qualidade e procurar ter saúde, apesar do diagnóstico da doença. Não é um paradoxo. Falar, mas eu estou doente, como é que eu vou ter saúde? O que a gente entende como melhorar a saúde e a qualidade de vida quando se trata uma doença, doutor? Perfeito. O paciente que tem o diagnóstico de câncer, a vida toda não é só o câncer. O câncer é um aspecto da vida e os demais aspectos daquela vida daquela pessoa devem continuar. Então, sim, ela deve procurar hábitos melhores de saúde, de alimentação, de vida. A gente recomenda condicionamento físico, atividade física. A gente recomenda apoio, seja psicológico, familiar, espiritual, porque realmente o diagnóstico ele não pode interromper a trajetória daquela pessoa nessa terra. Inclusive, se essa pessoa já tem alguma outra doença, por exemplo, é hipertensa, continuará sendo hipertensa durante o tratamento do câncer. A existência de outras doenças faz diferença no tratamento do câncer, doutor? Faz diferença quando a gente avalia alguns riscos, porque algumas doenças elas podem deixar a pessoa mais suscetível a alguns efeitos colaterais. O tratamento do câncer e o próprio câncer pode trazer complicações e agravamentos de doenças pré-existentes. Então, sim, ela deve ter todo o cuidado e acompanhamento com os colegas especialistas daquelas doenças concomitantes para manter sob controle e continuar investindo naquela qualidade de vida. E aí a gente vê que é um período importante de acompanhamento, porque muitas pessoas param de fazer todo o resto. Param de tomar medicação, param de fazer atividade física e vão vir, lógico, os próprios efeitos colaterais do tratamento, mas a quimioterapia, não consegue se alimentar direito. Mas ainda mais nesse momento, precisa reforçar, porque isso pode interferir também diante da resposta do próprio tratamento do câncer. Com certeza, a pessoa que ela não se cuida, ela vai ficar ainda mais frágil para enfrentar aquela doença. E enfrentar a doença do câncer significa, eventualmente, quimioterapia, tratamentos hormonais, cirurgia, tratamentos como radioterapia, que trazem seus efeitos colaterais, podem atrapalhar o condicionamento físico daquela pessoa e com o máximo que ela puder manter o cuidado do dia a dia, ela vai estar se ajudando o próprio tratamento. Quando um paciente, vamos pensar aqui, tentar pensar um caso real. Inclusive, a gente tem até pergunta de uma telespectadora, falando, ela teve um diagnóstico de câncer de mama recente e ela começou a pensar, o que eu tenho que saber agora sobre a saúde? Vamos pensar nessa história que acontece todos os dias no nosso país. Uma pessoa recebeu um diagnóstico de câncer de mama. Que tipo de orientação de imediato essa paciente deve receber, de cuidado com a saúde?
Primeira coisa é confiar no tratamento, confiar no médico dela, né? Fazer tudo aquilo que lhe é proposto com muito afinco. Isso tirando o ponto de vista técnico, oncológico específico, em relação à vida daquela pessoa, ela deve procurar, na verdade, manter a vida dela o mais próximo da normalidade, buscando qualidade. Então, sim, essa pessoa ela deve ser orientada a ter uma nutrição mais adequada, a atividade física, como a gente recomendou. O que ela não pode fazer é se excluir da sociedade, excluir das suas atividades de lazer, de prazer, sociais, porque ela tem que manter uma vida com qualidade, uma vida saudável, uma vida ativa, inclusive, junto do tratamento da doença dela. Eu vou, inclusive, já agradecer a participação, é a Fernanda Lima, de Sorocaba, São Paulo. Fernanda, muito obrigada por compartilhar a sua história e a gente deseja que você tenha muita força e muita informação que te ajude a enfrentar o tratamento a partir de agora. E isso, doutor, é muito importante, o primeiro ponto que o senhor destacou, que é confiar no médico. Porque a gente encontra muita informação na internet, por exemplo. O problema hoje não é falta de informação, é o excesso de informação e o que fazer com ela. E nessa hora, todo mundo quer ajudar. Então vem todo tipo de conselho, funcionou isso comigo, tenta isso, eu já ouvi falar de tal remédio. Nessa hora, a confiança da paciente no médico faz diferença no tratamento? Faz total diferença. Primeiro que a gente tem que reconhecer que todo mundo que vem dar algum conselho, mesmo que seja não médico, a gente tem que entender que essa pessoa está tentando da forma dela ajudar. Então a gente deve reconhecer isso e acolher com muita gratidão. Mas sempre que tiver alguma dúvida se aquilo que ela vai fazer porque foi aconselhada por algum familiar, algum amigo, de algum remédio, de alguma terapia holística, alternativa, conversar com o médico para ver o quanto aquilo pode impactar ou não o tratamento dela, quanto que é recomendado ou não. E se abrir com o médico, porque o oncologista, uma das características dessa especialidade é que ele vai ter que ter uma dedicação num cuidado mais integral do paciente. Não só no ponto de vista técnico, mais uma vez, quanto ao diagnóstico e tratamento oncológico, mas os impactos, tanto do diagnóstico quanto do tratamento na vida da pessoa, os valores daquela pessoa, aquilo que a pessoa vai estar abrindo mão para fazer o tratamento e às vezes não precisaria nem abrir mão daquilo. Então sim, confiança no oncologista, ela é fundamental para que essa comunhão do cuidado seja plena. E se não tiver problema, o médico não vai brigar com essa paciente? Jamais. Se ela falar, olha, eu tenho a prática de fazer tal atividade. Se não tiver contraindicação, ela não vai levar bronca do médico por isso. Jamais, nem se tiver contraindicação, o oncologista não está autorizado a dar bronca e sim a orientar o paciente, esclarecer com o máximo carinho e compaixão possível. Veja, nós estamos tratando de pessoas que provavelmente estão passando nas nossas mãos, do nosso lado, os piores dias da vida dela. Então a gente tem que ter um mínimo de compaixão e de empatia para acolher aquela pessoa que está com aquela dúvida ou até com um comportamento, alguma atitude que não é adequada. A gente orienta, explica, mas isso tudo depende também da abertura do médico, da empatia, de você estar disponível para aquele paciente e conversar com você. O senhor falou que é importante que o paciente mantenha a vida o mais próximo do normal. Eu vou mudar o raciocínio. Há alguma coisa que esse paciente deveria parar de fazer do ponto de vista de hábitos, de se expor a determinadas situações? Parar de fumar é a primeira coisa, caso tenha tabagismo envolvido, abuso de álcool, consumo de substâncias ilícitas, alimentação que está muito fora daquilo que é recomendado. Então essas coisas a gente deve recomendar parar mesmo e aí procurar hábitos melhores. Porque isso impacta não só na qualidade de vida mesmo, qualquer um que deixa de fumar, deixa de beber, sente melhoras espontâneas desse hábito. Mas você fumar, você beber, você não ter hábitos saudáveis, aquilo inclusive pode atrapalhar o tratamento do câncer. Dependendo do tipo do câncer, inclusive pode acelerar. Pode atrapalhar, contribuindo para o desenvolvimento e progressão da doença. E aí a gente vê que sempre compensa deixar esses hábitos de lado. Muita gente fala, mas agora eu já estou doente mesmo. Inclusive, até tabagistas falam, agora eu já fiquei doente, agora eu não preciso parar de fumar. Ainda assim... Não, ainda assim, cessar o tabagismo tem um papel na qualidade de vida e da saúde daquela pessoa que é extremamente importante. E lembrar que as pessoas também, elas têm que ser exemplo para outras, né? Então, se ela teve a força de, enfrentando uma doença grave como é o câncer, conseguir melhorar a vida dela em vários aspectos, por que não as outras pessoas que nem têm câncer às vezes?
Hábitos saudáveis sempre compensam e sempre é um momento de recomeçar, inclusive enfrentando o diagnóstico de uma doença. Doutor, quando um paciente recebe o diagnóstico, logo no início é uma bomba. Nunca, o diagnóstico nenhum é fácil de receber, mas de um tratamento como o câncer é sempre impactante. Esses primeiros momentos, é importante que tenha alguém junto da família, porque eu imagino, a pessoa vai escutar 5% do que o médico explica na consulta. Todo o resto, ela está ali pensando em tudo aquilo, passando a vida na mente. É importante que sempre tenha alguém junto para escutar, para anotar, para ajudar essa pessoa a racionalizar um pouco as orientações? Camila, é fundamental essa questão. Então, o paciente que acaba de receber um diagnóstico de câncer e está na frente de um oncologista ou de um cirurgião oncológico que vai propor o tratamento, ela está passando, mais uma vez, naquele momento, os piores momentos da vida dela. E aquilo traz uma ansiedade absurda, uma angústia muito grande, uma tristeza, uma vontade de sair correndo com as coisas e resolver, mas existem questões burocráticas a serem resolvidas, pragmáticas, orientações imediatas às vezes, e que precisam ser internalizadas, aquilo precisa dar andamento. Então, ter alguém ali do lado para estar junto e estar acompanhando, recebendo as orientações, dirigindo aquela pessoa no passo a passo é fundamental, porque quem tem câncer tem pressa no tratamento da doença e a pessoa não pode ficar perdida, principalmente nesse começo. A gente investe cada vez mais no serviço de oncologia no papel de um enfermeiro navegador, uma enfermeira navegadora, que é uma pessoa que ela acolhe essa pessoa e desse passo a passo, olha, vai marcar consulta com tal especialista agora, precisa colher tal exame, precisa mandar tal documento para o convênio, precisa agendar tal procedimento, essa pessoa inclusive tende a ajudar. Tamanho é a diferença que isso faz no cuidado do doente. É quase um tutor ali que vai conduzindo. Porque... No início, principalmente. Porque isso vai deixar esse paciente mais seguro de estar sendo cuidado. E também porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É muita informação, são decisões muitas vezes complexas das pessoas entenderem. Agora eu vou retomar a partir de um ponto difícil da conversa, doutor. Quando vai conversar com o paciente sobre o câncer, assuntos difíceis terão que ser abordados. Questões financeiras, muitas vezes, conflitos familiares vão acabar aparecendo. A gente tem que poupar o paciente de algum assunto? O médico evita conversar com o paciente sobre determinadas questões? Como é a orientação nesse momento? De forma alguma, a gente tem o direito de pressupor aquilo que o paciente deva ou não ser informado. Então, é claro que a gente faz perguntas para o paciente justamente a tentar mapear os problemas que aquele paciente tem, o quanto que ele quer saber em relação à doença, o quanto que aquilo vai impactar na vida dele com os seus familiares, inclusive. E a gente, em qualquer brecha que o paciente, a família der, a gente deve sim entrar para orientar do que nos cabe, que é do ponto de vista mais técnico, os impactos da doença na vida daquela pessoa. Então a gente deve sim procurar conversar em todos os aspectos, de tudo aquilo que envolve o cuidado da pessoa, a gente deve estar junto nesse momento também. Inclusive, eu penso até a própria família, muitas vezes, não quer falar tudo para o paciente, para não se preocupar, especialmente quando a perspectiva não é muito positiva. Quando é idoso. Quando é idoso. E não quer... Do ponto de vista médico, o senhor recomenda ou não recomenda? Tem estudo que perguntou, contar ou não contar? A resposta é contar. Os pacientes querem saber, eles precisam saber, eles têm um direito, é a vida deles. Eles estão preparados, eles estão passando por aquilo, sabe? O corpo deles está manifestando o sintoma, o sofrimento, é na veia deles que vai entrar o tratamento. Então, eles precisam saber. Mais uma vez, é claro que tudo deve ser contado com a maior compaixão possível, o maior carinho possível, de forma a gente não tirar o ânimo, não fechar portas, não deixar nada em definitivo do ponto de vista ruim, sempre dando, por que não, um pouquinho de esperança para os pacientes, inclusive. Então a discussão é como contar. É como contar. Quem vai contar, a pessoa mais adequada, mais preparada, mas contar. Inclusive porque há um ponto importante que essa pessoa, ela continua tendo autonomia sobre a própria vida. Não pode infantilizar um paciente de um tratamento de câncer, independentemente da idade. A não ser que seja uma criança mesmo.
mas é uma pessoa que tem direito de ajudar a opinar, de tomar decisões junto com o médico também. Exatamente, e as pessoas que estão envolvidas no cuidado de um paciente com câncer, quanto mais cuidam, mais colocam ela numa taça de cristal, parece, né? Que não pode tocar, que não pode se expor, que não pode fazer nada. Não, não é assim. É claro que isso a gente entende como uma manifestação de afeto e carinho e cuidado, mas a pessoa ela tem que manter a autonomia, como você bem disse, o mais próximo possível, de decisões, de atitudes e fazer a vida dela valer a pena, né? Naquilo que ela quer viver, naquilo que ela quer comer, onde ela quer ir. E a gente tem que respeitar isso, orientando só os riscos quando existir e como evitá-los. Falando em riscos, um paciente em tratamento de câncer, a gente sabe que a imunidade fica deprimida, Certo. faz parte do tratamento. É um paciente em risco para qualquer tipo de virose, de infecção, é um cuidado necessário? Sim, o paciente que faz tratamento oncológico, principalmente a quimioterapia, e existem quimioterapias e quimioterapias, algumas mais, outras menos, elas em algum momento podem sim deprimir a imunidade daquele paciente e esse paciente, nesse período que fica com a imunidade mais baixa, ele está suscetível a infecções. Por isso que muita gente estressa com o que pode ou não comer, a procedência da alimentação, qualidade de higiene, mas também exposições sociais, né? As viroses que estão muito comuns e os cuidados, se deve ou não usar máscara, porque existe sim esse momento de maior suscetibilidade do paciente para infecções. Então ele pode continuar circulando, mas alguns cuidados serão necessários. Uso de máscara, por exemplo, uso de repelente para evitar a picada do mosquito da dengue. Exatamente, a gente recomenda que o paciente tenha bom senso. Olha, eu vou precisar pegar um metrô cheio lá de pico, ficar ao máximo protegido, usa máscara, assim, tá tossindo ali, vem para cá, tá tendo uma diarreia aqui, vai para lá, evitar exposições. Essa pessoa ela não deve abrir mão de receber visita dos seus familiares, pegar seus filhos e netos no colo, abraçar, beijar, namorar, não, de forma nenhuma. É só uma questão de bom senso mesmo para evitar situações que claramente são de risco. A gente tem aqui a participação de uma telespectadora, Joelma Gomes, do Rio de Janeiro. E Joelma, boa tarde, seja bem-vinda ao programa. Ela vai contar a história dela aqui. Faz 6 anos que recebi um diagnóstico de câncer no intestino. Fiz todo o tratamento indicado, graças a Deus estou curada. E ela conta, doutor, receber o diagnóstico de um câncer que não espalhou e tem cura é difícil, mas você recebe com esperança. Mas como é receber o diagnóstico de um câncer em estágio bem avançado que não tem mais cura? Como o paciente pode buscar forças para enfrentar essa situação? Perfeito, essa é uma situação corriqueira nossa, né? E os pacientes que vêm com uma doença que já quando descobre já está avançada e incurável, a gente tem o momento certo de falar as palavras certas para aquela pessoa. E às vezes não é o primeiro momento, às vezes vai começar o tratamento de acordo com o andar da evolução da doença, da resposta ao tratamento, a gente consegue ir lá colocando as palavras mais corretas no momento certo. Mas essa pessoa ela precisa de ajuda. Então a gente sim, como eu falei no começo, deve dar as orientações técnicas oncológicas, tratamentos e recomendações, mas já orientar aquela pessoa a buscar ajuda. Uma das equipes que nos ajudam muito do ponto de vista médico é a equipe de cuidados paliativos. Eles são fundamentais desde o início de uma doença, não necessariamente incurável. Às vezes uma doença que o tratamento será difícil, com muitos sintomas, essa equipe ajuda muito. Mas também orientar essa pessoa a procurar o seu apoio social, espiritual, físico e assim vai. E quando a família está ativa, faz diferença? Total diferença. E a gente gosta de família chata, que a gente fala, aquela que fica perguntando tudo, fica questionando tudo, fica mandando pergunta para a gente, porque foi ler aquilo, porque foi buscar tal informação. Isso é sinal de cuidado. E uma pessoa que é mais cuidada, ela fica realmente mais cuidada, ela tem melhores desfechos, ali ela consegue receber melhor tratamento, mais carinho, se proteger inclusive de várias situações. Mais uma vez, o risco de não proteger demais, deixar aquela pessoa presa, inclusive. Não, não é o caso. Mais uma pergunta aqui de telespectador, o Bruno Soares, de Londrina, Paraná. Sou paciente oncológico e tenho animais de estimação. Preciso ter algum cuidado especial? Perfeito, Bruno. Animais de estimação são no seu convívio social normal. A gente não deve abrir mão disso. É claro que esses animais devem ser higienizados, limpos, banho, tosados, vacinados adequadamente para evitar que eles te tragam problemas caso sua imunidade esteja diminuída, mas você não vai mudar
ao seu convívio com eles por conta do diagnóstico e do tratamento necessariamente. O senhor falou vacinados, e aí vem uma palavra importante. Um paciente em tratamento oncológico pode tomar vacina? Deve tomar todas as vacinas que lhe cabem. Qual que é a questão da vacina no paciente que faz quimioterapia? A quimioterapia, como a gente já disse, ela pode fazer cair a imunidade. A vacina, o papel dela é pegar a imunidade e converter em memória de anticorpos. E se você toma a vacina no momento que a imunidade está baixa, a vacina não converte essa memória. Então tem que esperar o momento mais adequado para receber a vacina, mas deve ser vacinado. Que momento que é esse? Pode ser ao final do tratamento oncológico, quando ele está previsto para terminar, ou nos intervalos sem quimioterapia em que a imunidade está recuperada. Esse é o momento adequado para tomar todas as vacinas que devem ser tomadas mesmo. Não vai interferir no tratamento da doença? De forma nenhuma, vai ajudar, vai proteger aquele paciente daquelas infecções para as quais vacinas foram desenvolvidas. Os efeitos colaterais serão mais fortes em quem está fazendo o tratamento? Não necessariamente. Olha, o paciente oncológico ganha uma força, ganha uma resistência, ele enfrenta uma quimioterapia. Efeito de vacina fica muito secundário nesse momento mesmo. Quando o senhor olha para esses pacientes, quais são as dúvidas que mais aparecem no dia a dia, nas conversas? Tem coisas que eles não querem perguntar. Então, até quando? Essa é uma das perguntas que eles querem fazer. Eles jogam indiretas para falar disso e aí gera aquele drama familiar com o acompanhante. E às vezes a gente não tem essa resposta. O paciente... Até quando vou ficar vivo, até quando estarei vivo? Quando vou ficar vivo. Tá. Até quando vou ficar vivo. E às vezes a gente não tem essa resposta clara. Existem os números frios de medianas de estudos epidemiológicos, mas para aquele paciente aquilo pode não se aplicar. E tem que compreender que o médico não pode não responder adequadamente aquilo. Outra dúvida é essas questões práticas. A alimentação é fundamental. Todo mundo quer saber se pode comer chocolate. Se o açúcar alimenta o câncer. Não, açúcar não alimenta o câncer, isso é lenda. Oxigênio alimenta o câncer, ninguém vai parar de respirar por conta disso. Alimentação, convívio social, se pode namorar ou não, os pacientes querem saber porque impacta a vida do casal. Relação sexual também. Relação sexual principalmente. E a recomendação é não, pode ter sim, com seus cuidados, com preservativo preferencialmente. O paciente sabe o momento que ele vai estar mais propício para ter algum sintoma ou outro não, como diarreia, como dor, como indisposição. Isso deve ser perguntado e combinado de acordo com cada diagnóstico, cada tratamento, com o oncologista em questão. O tratamento do câncer demora quanto tempo mais ou menos, doutor? Em média, o caso da Joelma, que tinha um câncer de intestino, fez cirurgia, ela fez mais ou menos 6 meses de quimioterapia, que a gente chama adjuvante, que é um tratamento que a gente faz para evitar que a doença volte. A média, nesse cenário, é de 6 meses mesmo. Em alguns casos, como câncer de mama, as meninas precisam tomar hormônio por anos, 5 anos ou até mais. Caso de doença incurável, a gente não tem essa previsão. Eu falo que é até a véspera de alguma coisa acontecer. Ou de surgir um tratamento melhor, ou da morte, ou de uma progressão de doença, mas que dá para trocar para outro tratamento, e assim vai. A gente pode pensar hoje no câncer muitas vezes como uma doença crônica. É uma doença crônica, na grande maioria dos casos, mesmo no cenário incurável. Hoje em dia a gente tem muita arma terapêutica, muito tratamento que consegue controlar essa doença, tentando estender ao máximo a vida do paciente com qualidade, e sim, cronificar essa doença. E isso é muito importante porque aquele temor, no começo que eu falei, muita gente que não quer nem falar o nome da doença, hoje a gente não fala do câncer como é fatal, vai morrer. Não é mais esse o pensamento, mas para isso o paciente tem que se cuidar, tem que fazer o tratamento, tem que chegar logo ao médico, o diagnóstico precoce faz muita diferença. Então a gente espera ter colaborado mais para tirar o preconceito e o temor diante da doença, eles não ajudam em nada. E a gente agradece ao nosso convidado, doutor. Seja sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigada pelas informações. Agradeço o convite, é uma honra falar disso. Desejo muita força para os pacientes que estão enfrentando essa situação. Pode contar com a gente. Agradecemos ao nosso convidado, doutor Mauro Donadio, oncologista, formado pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, com residência em clínica médica na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e em oncologia clínica pelo AC Camargo Cancer Center. Atua como oncologista pelo Centro Paulista de Oncologia do Grupo Oncoclínicas. Nosso convidado, agradecemos ao doutor. Agradecemos aos que mandaram perguntas antes, hoje também, durante o programa. E falar sobre esse tema é fundamental. O câncer tem aumentado de forma geral, todos os tipos. E isso, entre muitos fatores, é porque a população está envelhecendo. Nós estamos vivendo mais. E envelhecer aumenta as chances de ter câncer. Então, não adianta a gente achar que não vai, em algum momento da vida, se deparar com alguém na família, um conhecido,
a gente mesmo que passa pela doença. E ninguém está desejando que isso aconteça. Nós estamos apenas olhando para a vida e falando, talvez se um dia acontecer, estarei mais preparado, saberei que há muitas alternativas de tratamento e a gente quer buscar informação para a gente de verdade construir uma vida melhor, mas sempre pensando em saúde. Já que a gente sabe como os bons hábitos, por exemplo, ajudam a prevenir câncer, vamos investir neles. Em vez de ficar pensando na doença, vamos pensar em saúde.